Olá, tudo bem? Toda semana eu recebo várias sugestões e pedidos de temas e a grande maioria deles envolvem crimes contra a pessoa e crimes contra o patrimônio. Realmente, são os crimes que os alunos mais gostam de estudar e compõem a chamada criminalidade tradicional. Mas hoje eu quero abordar os crimes contra a administração pública porque é difícil a prova em que você não tenha pelo menos uma questão trabalhando com este título. É uma leitura indispensável, é um estudo importantíssimo, não só para você que está se preparando para um concurso público, mas para quem já é um funcionário público. Por isso vamos hoje trabalhar com os crimes funcionais, com o crime de peculato e algumas questões bem interessantes. Convido-o desde já a se inscrever no canal, a ativar as notificações, porque aqui você encontra muito conteúdo de qualidade para ajudá-lo nesta caminhada de estudos. Vamos à questão de hoje. No que concerne à infração penal, o fato típico, seus elementos, formas consumadas e tentadas do crime, culpabilidade, ilicitude e imputabilidade penal, julgue o item que segue. O peculato é conceituado doutrinariamente como crime funcional impróprio ou misto, porquanto, na hipótese de não ser praticado por funcionário público, opera tipicidade relativa, passando a constituir tipo penal diverso, certo ou errado. Esta é uma questão bem interessante, trabalha apenas com duas possibilidades e antes de respondermos, nós precisamos entender o que é um crime funcional impróprio ou misto, qual é a figura do crime de peculato e um outro detalhe importante, pouco estudado, que é a tipicidade relativa. Atenção aqui, tipicidade relativa. Primeiro, quando nós falamos de um crime funcional, devemos lembrar que é o crime que exige a qualidade de funcionário público para o sujeito ativo. Ou seja, é um crime que não pode ser praticado por qualquer pessoa. E claro, quando falamos do conceito de funcionário público, devemos lembrar do artigo 327, porque no direito penal a abrangência desse conceito é muito maior do que no direito administrativo. Atenção, porque as bancas têm trabalhado muito com isso. O artigo 327 diz o seguinte: considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, atenção a esse ponto, exerce cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Então, esse é um ponto inicial importante, o próprio conceito de funcionário público para o direito penal. E esta é uma exigência para a presença de um crime funcional. Também devemos destacar que os crimes funcionais se dividem em crimes funcionais próprios ou puros e crimes funcionais impróprios, impuros ou mistos, conforme a expressão utilizada pela banca. Quando estamos diante de um crime funcional próprio ou puro, ausente a qualidade de funcionário público, aquela conduta se transforma em indiferente penal, ou seja, a conduta é atípica. Já quando estamos diante de um crime funcional impróprio ou impuro, ausente a qualidade de funcionário público, opera-se a atipicidade relativa, porque não se enquadrando no crime funcional, aquela conduta vai se enquadrar em outro tipo penal. Temos ali os exemplos principais dos crimes próprios, o 317 e principalmente o 319, que é o exemplo clássico das provas, que é a prevaricação, e o crime funcional impróprio e impuro, a figura do peculato. Você tem no caput o peculato apropriação, você tem depois também a figura do peculato furto, e nesta situação do peculato furto, por exemplo, estando ausente a qualidade de funcionário público, não responde pelo peculato furto, mas responde o sujeito pelo furto. Por isso, então, atipicidade relativa. Quando nós falamos do crime funcional próprio, falamos em atipicidade absoluta, estando ausente a qualidade de funcionário público, e no crime funcional impróprio, falamos em atipicidade relativa, ou como utilizou a banca, tipicidade relativa. Seriam, de certa forma, duas faces da mesma moeda. Então, atenção a estas expressões, a esses pontos que nós estamos trazendo hoje. Seguindo, voltando à questão, verificamos que ela está correta porque o crime de peculato realmente é um crime funcional impróprio ou misto, ausente a qualidade de funcionário público,
eu descaracterizo o crime de peculato, mas encaixo a conduta em outro tipo penal, ocorrendo a tipicidade relativa, ou como você pode encontrar também nos livros, atipicidade relativa. Atenção sempre a estas expressões técnicas. E por fim, eu quero aproveitar a nossa conversa hoje e fazer uma pergunta para vocês. O particular pode figurar como sujeito ativo dessas categorias que nós falamos hoje? Um particular pode figurar como sujeito ativo de um crime funcional? A resposta é positiva, mas depende de uma informação importante e essa informação também é assunto frequente nas provas. Então, anote lá, por favor. O particular pode figurar como sujeito ativo, claro, não o particular sozinho, mas em concurso com um funcionário público, desde que ele conheça tal circunstância. Desta forma, fica claro que somente o particular não pode figurar como sujeito ativo, mas se ele estiver em concurso com o funcionário público, não há nenhum problema. Mas lembre-se sempre deste último detalhe. O particular precisa conhecer que o seu comparsa é um funcionário público, ter conhecimento desta circunstância. Caso contrário, em se tratando de um crime funcional próprio, a conduta será atípica, ou em se tratando de um crime funcional impróprio, o particular não responde pelo crime funcional, mas daí será enquadrado no crime comum. Fique atento, este ponto é bem cobrado nas provas e, é claro, seguimos nas outras questões trabalhando também com crimes contra a administração pública. Fique muito atento com este último aspecto que eu apresentei para vocês. As bancas trabalham muito com esse ponto e geralmente colocam que o particular trata-se do irmão do funcionário público, da noiva, da namorada. Ou seja, nessa situação, o particular efetivamente tem conhecimento da qualidade de funcionário público do seu comparsa. Quero também convidá-lo a continuar estudando, porque nossas videoaulas adaptam-se perfeitamente à sua rotina de estudos e de trabalho. Você encontra aqui outros vídeos disponíveis dentro desta temática e também encontra no meu site cursos e outros materiais de apoio. Lembre-se sempre que o interesse é o maior educador. Ficarei igualmente honrado se você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Nos encontramos na próxima videoaula. Saúde e paz para você, sua família e seus amigos. E um grande abraço.